condenação e redenção. Cidade de Prata. Neia acordou de manhã depois de uma longa noite com Skana. Ela acordou quentinha, feliz, confortada, e não teve um único pesadelo que perturbasse seu descanso. O abraço caloroso da mulher que ela amava a deixou com uma sensação de segurança em um momento de tristeza que ela não percebeu que era realmente necessária. Mas a manhã não é tão gentil para os amantes quanto a noite, e quando a luz atingiu como uma flecha, e perfurou o único olho bom que Skana, a ousada, ainda tinha. Ela rolou para longe do brilho da luz da manhã, e murmurou algo ininteligível sobre o quanto ela invejava os mortos-vivos por não terem que lidar com aqueles primeiros raios de sol. Neia já estava fora da cama, e preparando um banho. A água corrente criava um ruído que era tão poluente quanto a luz do sol para a pobre e sonolenta Skana, e a mulher acamada agarrou o travesseiro de Neia, e cobriu sua própria cabeça com ele com um determinado arunf de desgosto com o dia. Neia riu. Você vai ficar na cama o dia todo? Ela perguntou do banheiro. Você vai me deixar? Skana respondeu, com a voz abafada debaixo do travesseiro. Por mais tentador que seja manter você aí, amor, eu disse que iria me encontrar com o templo hoje, e também gostaria de caminhar um pouco pela cidade, e ver o que aconteceu com ela desde a última vez que estivemos aqui. Vimos parte dela caminhando para o templo, mas isso é apenas uma pequena parte do todo. Ainda não temos que trabalhar realmente até amanhã, mas isso não significa que não tenha nada para fazer hoje. Neia gritou enquanto deslizava na água morna e calmante, e começava a esfregar seu corpo para limpá-lo. Esse eu, me inclui, ou posso ficar nesta cama perfeita e confortável, e ficar morta para o mundo o dia todo? Skana perguntou enquanto amaldiçoava a se mexer. Não, você pode ficar, e relaxar. Honestamente não vou demorar, apenas vou me reunindo com algumas pessoas, e fazendo os preparativos para os recém-chegados se juntarem ao exército. Vamos declarar oficialmente nosso apoio à Rainha Calca como uma cidade assim que as fileiras aumentarem um pouco mais. Kedin já sabemos que vai fazer isso também, e não sei quantos outros lugares. Deveríamos ter a maior parte do norte do nosso lado. Tudo o que precisamos é de alguém para ir primeiro, e seremos nós. Isso nos tornará um alvo para o Burns, e o rei Astraca. Tomar a primeira cidade para apoiar a rainha seria um golpe simbólico prejudicial, e Prarte não cairá novamente. Neia disse enquanto lavava o cabelo. Skana suspirou. Você faz muitos discursos, minha querida, não precisa me convencer de nada, estou com você até a morte, não importa como as coisas acabem debaixo dessas cobertas sem café da manhã. Neia riu. Você prometeu a Tinamok que se juntaria a ele no café da manhã logo após o nascer do sol, lembra? Skana saiu de debaixo das cobertas, e ficou deitada de costas olhando para o teto. Merda! Eu disse isso, não foi? Ela soltou um suspiro pesado, e se levantou. Tudo bem, aquela banheira é grande o suficiente para nós duas, e eu prefiro que ele não bata enquanto estou toda molhada, e nua, então abra espaço. Ela deu um sorriso desajeitado. Depois de um breve banho, e uma troca de roupa, Neia saiu pela porta a caminho do templo. Foi uma viagem curta, ela nunca poderia esquecer o caminho até lá, e chegou no momento em que os próprios sacerdotes subiam as escadas. Ela gritou por eles, e acenou enquanto subia os degraus, e eles esperaram até que ela os alcançasse. Por um momento pareceu tão estranho. Neia não era uma mulher alta, ou adulta. Mais ou menos, com 20 e poucos anos, no próprio florescimento da beleza que ela carregaria por toda a vida, ela escondia apenas uma parte de si mesma, uma única coisa que a manchava, a mesma que era sua maior força, os olhos do evangelista caminhante no inferno, os olhos de terror, fúria e ira. Com a viseira colocada, ela parecia uma garota comum e abastada, talvez uma jovem aventureira de uma família abastada que comprou para ela uma boa armadura, uma boa capa e um bom equipamento para começar. Mas à medida que você se aproximava, e via as pequenas coisas, apenas detalhes pequenos e triviais, como ela andava, com passos leves e confiantes, a maneira como seu ouvido se transformava em barulho, a facilidade com que ela se movia na armadura que usava, um olho treinado veria que ela era alguém que tinha mais do que um pouco de experiência, e quando sua viseira caía, ela tinha os olhos de um torturador de demônios. Todo mundo sabia sobre o relacionamento dela com Skana, já durava há muito tempo, e por falar nisso, quase todo mundo também conhecia Skana, a ousada,
a guerreira veterana da Justiça Negra que ajudou a derrubar uma escritura, e invadiu um quartel-general da teocracia. Mas com reputação ou não, o velho que observava sua aproximação nunca poderia entender como a guerreira de um olho só poderia olhar amorosamente nos olhos de Neia Baraja. O olhar de um amante era muitas vezes terno, caloroso, convidativo. Mas era impossível imaginar o olhar de Neia permitindo isso. Ele encolheu os ombros mentalmente quando ela se aproximou. Não importava, ela estava do lado certo, e isso era bom o suficiente. Ele estendeu a mão para ela, e ela apertou-a com firmeza, mas relaxou o suficiente para não machucar sua mão velha e ressequida. Sente-se melhor hoje, Papa Neia? Ele perguntou. Sim, muito, eu estava realmente exausta depois de ontem. Bem, depois de muitos ontens. Ela disse com um suspiro. Mesmo assim, espero não ter demorado muito para você receber minha mensagem. Não, de jeito nenhum, disse seu colega padre. Sua mulher Cese foi muito direta e rápida, porque a refeição ainda estava quente quando descobrimos que você não iria conseguir, então nem sofremos com comida fria. Ele era jovial em sua atitude, e o temperamento de Neia combinava. Bem, estou feliz em ouvir isso, há apenas algumas coisas que precisamos revisar, e então, se você não tiver mais nada, quero passear pela cidade. E há outro lugar que quero visitar. Ela disse, e apontou para as grandes portas duplas. Claro, vamos. Eles disseram, e caminharam juntos para o templo, cada um curvando-se diante de um vitral com uma imagem da vitória do rei feiticeiro sobre Jaldabalt. Era uma representação maravilhosa, o artista devia ser realmente talentoso. Neia parou para olhar enquanto eles seguiam em frente. Quando perceberam que ela estava ali olhando para aquilo, eles pararam, e olharam para ela. Notável, não é? Um velho padre perguntou. O homem que fez isso sobreviveu aos campos de prisioneiros, e à guerra contra aquele monstro. Apenas para acabar preso na cidade que ele ajudou a libertar. Depois que você veio aqui, e ele foi libertado, ele se pôs nisso todas as horas até que fosse feito. Obras-primas como estas são o produto de um tempo gasto com amor, não apenas no trabalho em si, mas no refinamento de habilidades especializadas para criar o trabalho em si. Ele disse, e deu um sorrisinho torto. É notável, ele capturou perfeitamente o momento da morte de Jaldabalt, a maneira como o rei feiticeiro parecia descer ao chão como se viesse do céu para nos salvar. É, verdadeiramente lindo. Ela disse, e então se moveu para alcançá-los. Eles se sentaram em um escritório silencioso, e uma jovem entrou trazendo chá. Ela pousou cada xícara com gentil atenção, e colocou uma jarra de creme no centro, depois fez uma reverência, e saiu tão rapidamente quanto veio. Quando a porta se fechou, Neia saltou direto para o assunto em questão. A guerra foi declarada, tenho certeza que vocês sabem. Nós sabemos. Eles disseram, e acenaram com a cabeça em assentimento. A Justiça Negra vai declarar oficialmente apoio ao reinado da Rainha Calca, e vamos fazer isso aqui em parte. Você sabe o que isso significa, certo? Ela perguntou. Havia olhares entorpecidos em sua direção. Isso significa que os exércitos de Astraca, e Remédios, e a teocracia Slane verão Prarte como um alvo primário, como a primeira cidade a declarar-se pela rainha, e como a cidade com o maior número de membros da Justiça Negra, e como o eixo da defesa ligada a Kedin. Eles não podem nos ignorar, e não vamos permitir. Ela disse sem rodeios. Podemos vencer ou vamos apenas morrer gloriosamente? Um padre mais jovem perguntou com a testa franzida. Eu estou bem com qualquer um, mas gostaria de saber no que estou me metendo. Ele disse. Eu pretendo vencer. Neia disse com convicção. Temos mais pessoas chegando todos os dias, esta cidade está cheia de pessoas que passaram por cercos, e presumo que as estruturas defensivas foram consideravelmente reforçadas. Ela disse o final de sua declaração como uma pergunta, levantando a voz de forma curiosa. Sim, estamos bem preparados para um cerco, temos suprimentos abundantes, e os armazéns do nosso distrito de armazéns são usados pela maioria dos agricultores das aldeias vizinhas, as estradas são boas, e temos amplas patrulhas em armas, já que mais refugiados, e chegaram pessoas hospedadas de Oburns, temos mais de 30.000 prontos para lutar, e mais pessoas estão chegando a cada dia. Um padre disse com confiança. Bom, mas não o suficiente se eles nos atingirem com uma força concentrada. Precisamos aumentar ainda mais as chances. Não precisamos vencer o cerco,
Só temos que ter certeza de não perdê-lo. Se nós não tivermos soldados presos aqui, isso liberará mais pessoas para combatê-los em outros lugares, mas o mais importante é que a capital precisa cair. Precisamos tomar Oburns, e precisamos capturar o rei Astraca, e Remédios Custódio. Se pudermos fazer isso, cortaremos a cabeça da cobra. Ela disse ansiosamente. O resto das 2 horas seguintes foram gastos detalhando o equipamento dos novos recrutas, tempos de treinamento e progresso, e uma breve discussão sobre a doutrina da igreja. Eventualmente, porém, Neia levantou-se, e curvou-se para o grupo de sacerdotes, que se levantaram, e curvaram-se por sua vez, e então ela saiu para caminhar pela cidade. Ela gostou de ver a recuperação que a cidade havia feito, enquanto os guardas andavam pelas ruas como antes, estes sorriam, estavam bem armados, e blindados, moviam-se em fileiras disciplinadas, e não como valentões mimados em busca de briga. Os cidadãos não tentaram evitá-los ou olharam com medo para eles, isto era uma prova para Neia de que os guardas eram agora verdadeiramente servos do povo. As próprias pessoas pareciam mais saudáveis, os edifícios foram reconstruídos, e o bairro comercial estava claramente próspero. Em 3 horas andando pelas ruas da cidade ela nunca sentiu como se fosse ter que começar ou terminar uma briga. Prate estava como deveria ser, como sempre deveria ter sido, e como ia continuar. Ela parou brevemente em uma barraca, e comprou um presente, e seguiu seu caminho pensando no quanto o lugar havia mudado. Mas, apesar de tudo o que tinha em mente, havia um lugar. Um lugar que ela precisava visitar, um lugar onde estivera apenas uma vez, depois do incêndio de Wemark. Ela voltou para o hotel, e pegou sua montaria morta-viva do estábulo, e trotou até o portão. Ela conhecia o caminho, nunca esqueceria. Ela não se apressou quando chegou lá, não havia motivo para pressa. Aquela que estava esperando não iria a lugar nenhum, e não reclamaria se atrasasse. Não demorou muito para chegar, não mais que 1 hora, e então lá estava ela, à vista de seu destino. Para sua surpresa, seus amigos, seus companheiros, estavam lá esperando por ela. CZ, Skana, Tinamok. Há quanto tempo vocês estão aqui? Ela perguntou enquanto desmontava do cavalo, e se aproximava. Enquanto você precisasse que estivéssemos. Skana disse com um pequeno sorriso, e pegou a mão de Neia. As outras duas tinham olhares solenes, e se aproximaram do túmulo ao lado dela. Neia se ajoelhou diante do túmulo de Iliana, e colocou as flores que havia comprado. Era um belo arranjo, o tom de verde élfico, e a cor dos longos cabelos de Iliana, representando tudo o que ela era. A grama estalou por baixo, e o arranjo farfalhou quando Neia o soltou, e eles baixaram a cabeça em silêncio quando ela se levantou, e deu um passo para trás. Suavemente, Neia falou com o local de descanso de Iliana. Bem, estou aqui de novo, minha amiga, ainda livre, ainda lutando, você sabe. Nós libertamos muitos do seu povo. E aquela cidade do mal se foi, nós até tiramos mineiros, e derrubamos as pessoas que foram acusadas de nos emboscar e matar. Não foi à toa, mas também ainda não acabou, Remédios ainda está lá fora, a teocracia Slane está chegando, e por mais doentio que isso possa parecer, o rei elfo está do lado deles. Mas ainda temos muito trabalho a fazer, mas cada vez que derramamos sangue, isso torna o mundo um lugar melhor. Eu sei que parece estranho, mas temos cuidado com quem matamos, e, eu vou ser honesta, quase passei do limite algumas vezes. Matei um sentinela na floresta, devia ser apenas uma criança, ouvi suas últimas palavras, ouvi chamar por sua mãe. Não senti nada. Acabei de matar outra pessoa. Eu tive que fazer isso. Mas isso não torna as coisas melhores, eu acho. Tive a coragem de dizer a Cese que não queria prisioneiros, apenas para encontrar outro garoto entre os cativos que parecia que foi enganado para lutar. Ele está vivo, e vamos mandá-lo para casa depois da guerra. Eu me afastei da borda, graças a Cese, Skana, e definitivamente Tinamok. Ele salvou mais pessoas do que eu, o ouro era mais forte que o aço desta vez. Mas, de qualquer forma, eu só queria te dizer que nós estamos bem, ainda estamos todos com você, ainda pensamos em você. E, bem, voltarei, e visitarei você novamente quando tudo isso acabar. Espero que a semente que plantamos não seja uma árvore gigante quando voltarmos. Ela fungou um pouco, e depois terminou. Mas seja velho ou jovem, quem ainda estiver vivo no final disso, voltará, e verá você novamente.
Ela ficou olhando para o túmulo, a marca de seu maior fracasso, e que quase a transformou em uma açougueira, e então se virou, e foi embora com seus amigos. No túmulo atrás dela, embaixo de onde ela havia colocado as flores, sem o conhecimento de Neia Baraja ou de qualquer outra pessoa, uma pequena muda começou a abrir caminho pela grama macia. Reino Dracônico, Palácio Real. As baratas varreram tudo com uma complexidade incrível, e logo havia vários fios de cabelo loiros na mesa na frente de Ains. Eles foram encontrados em locais diferentes, e as crianças começaram a se mudar para a cidade em geral, para o desgosto de vários cidadãos. A rainha Draudilon e Vermilion se entreolharam com desconfiança, cada um esperando que um deles fosse o cabelo que os tiraria de problemas. Ains os colocou ordenadamente da esquerda para a direita, e lançou um feitiço no primeiro, esperando que seu status de sorte fosse alto o suficiente para lhe dar o primeiro imediatamente. Assim que ele teve uma resposta, ele despachou um de seus 8 assassinos de ponta para verificar a localização. Eles voltaram com um negativo. Ele conferiu o próximo cabelo. Esse estava um pouco mais distante, mas a equipe também revelou que ela não era Vanisa. A rainha e seu primeiro-ministro estavam visivelmente suados. Ains achou difícil sentir empatia por eles devido ao seu estado emocional. Ele lançou o feitiço no próximo, e não encontrou nada estranho. Ele disse: "O que é isso, senhor?" perguntou a rainha Draudilon. "O companheiro desse cabelo está muito fora de alcance, tem uma direção, mas nada mais." Ains disse, um pouco irritado. "Eu vejo." Vermilion, que definitivamente não entendeu. "Isso significa que ela está muito longe." "Muito longe?" Ains disse. "Tipo, fora da cidade distante?" perguntou a rainha Draudilon. "Não, fora do país." Um dos delegados a levou. Ains disse, e embora seu rosto não fosse nada além de osso, eles podiam sentir a fúria saindo dele. "Existe uma maneira de saber qual?" perguntou a rainha Draudilon cautelosamente. "Mande alguém com o cabelo e o feitiço apropriado, então continue indo nessa direção até estar perto o suficiente para obter uma localização pontual." Ains disse com severa infelicidade. "Se você tivesse vários fios de cabelo, não poderia enviar vários de uma vez?" perguntou a rainha Draudilon. "Sim." Ains respondeu. "Bem, a residência dela provavelmente tem muitos, se ela mora lá há muito tempo, então pegue-os." Ain. "Ah, filhos, vá lá, encontre o que precisa, e mande alguém para todos os países de uma vez. Isso deveria funcionar, certo?" ela disse esperançosa. "Você acabou de salvar seu trono." Ains disse suavemente. "Eu estava esperando para ver a rainha da qual Vermilion falou tão bem." Ela deu um leve sorriso. "Eu não sou apenas uma isca lolicon com um problema com álcool." "Evidentemente não." Ains disse, e ele enviou as crianças baratas novamente para a residência de Vanisa depois de dar instruções brevemente, e em pouco tempo ele tinha mais de uma dúzia de fios de cabelo, mais do que suficiente para a tarefa em questão. "Estou voltando para minha casa agora para fornecê-los àqueles que terão a tarefa de encontrar Vanisa. Enquanto eu estiver fora, organize uma reunião de seus nobres, peça voluntários para assumirem uma posição na força militar que você irá criar. Aqueles que correm esse risco de suas vidas, por minha causa terão sua pena diminuída. Aqueles que não o fizerem, faremos uma lista deles, e eu voltarei para visitá-los novamente." Ains respondeu com firmeza, fazendo com que a dupla se ajoelhasse e inclinasse a cabeça. "Como quiser, meu senhor." Eles disseram em uníssono, e antes que percebessem, toda a cena havia terminado. Quando acabou, e eles ficaram sozinhos, a rainha Draudilon se levantou e deu um tapa no rosto de Vermilion. Ele tocou a bochecha, surpreso, e então viu as lágrimas molhadas nos olhos de sua rainha. "Nunca tente jogar sua vida fora por mim desse jeito, seu idiota." Ela cerrou os punhos, e tremeu de fúria e medo. "Achei que fosse te perder por um momento. Você não pode jogar sua vida fora com gestos nobres como esse. Entenda. Você ficará preso comigo até morrer. De velhice." Ela deu um sorriso torto através dos olhos embaçados, e ele devolveu para ela. "Ah, sim. Desculpe, majestade, posso pegar um pouco de vinho para compensar minha quebra de protocolo?" Ela ergueu a mão como se quisesse dizer sim, depois fez uma pausa, abaixou-a, e balançou a cabeça negativamente. "Não, desta vez não, acho que não deveria." Ela disse suavemente.
Em vez disso, vamos trabalhar no aumento dessas tropas. Uma boa ideia, senhora, vamos lá. Vermilion respondeu com entusiasmo. O Burns. Já era tarde quando o sacerdote chegou para cuidar do braço ferido do rei, e o rei Astraca estava de mau humor. Ele não estava acostumado a ser insultado, desafiado, negado ou atacado. E o novo prisioneiro impôs todos esses 4 nele, e tudo no mesmo dia. Pior, ele não conseguiu descobrir o que precisava, e ela caiu inconsciente primeiro. Ele falou em voz alta para o ar vazio. Não, não é um fracasso, não é um fracasso até que ela morra por causa disso. Sua voz era presunçosa e entusiasmada, e quando o padre chegou para curá-lo, bem, isso representou uma nova chance de esfregar tudo. Então, em vez de ser curado em seus aposentos, ele disse ao padre para segui-lo, e conduziu o homem até a masmorra. Ele esperava que ela estivesse dormindo, ele conseguiria acordá-la, mas se ela não estivesse, bem seria tão bom ter seu pequeno ferimento curado na frente dela enquanto ela estava ali em agonia. Talvez ela implorasse por isso, implorasse para ser curada, implorasse por um feitiço para anestesiar a dor, talvez ela se oferecesse em troca do fim da agonia, ou talvez ela apenas ficasse deitada no chão, nua, teimosa e sangrando. Não havia nenhuma desvantagem que ele pudesse encontrar em qualquer um desses cenários. Então ele tinha um sorriso no rosto ao destrancar a porta e entrar com o padre. Ó Vanisa! Ele disse em voz alta, deixando o eco de sua voz sair das paredes. Achei que você talvez precisasse ver um curandeiro. Você não conseguirá usar um, é claro, mas você pode ver um. Ele disse enquanto se virava e fechava a porta, rindo de sua própria inteligência. Ela estava deitada de costas, ele revirou os olhos, pior lugar para estar com aqueles ferimentos. Ele foi até ela, e olhou para sua forma inconsciente. Ela era realmente linda, tinha 3 pequenas sardas rosadas no seio esquerdo, como se fosse o toque final de um artista, e pernas fulvas. Elas devem roçar uma na outra quando ela corria. Seus olhos tempestuosos eram como nuvens de chuva, e quando clareavam era como ver o sol atrás deles. E quando ela escurecia de fúria era como olhar para uma nevasca que se aproximava. Ele suspirou para si mesmo, ele realmente não gostava de machucar algo como ela. Curiosamente, ela escreveu servo fiel em seu peito. Ela não estava se movendo, o padre se adiantou perguntando se poderia ajudar a acordá-la, e congelou no meio da frase. Ele pisou em alguma coisa, fez um barulho estranho de esmagamento. Ele levantou o pé, puxou-o para trás, e olhou para baixo. Bag, que diabos! O corpulento padre retrucou enquanto cambaleava de volta para a porta. Isso é uma língua. A cabeça de Astraca voltou para onde o padre estava, e olhou para o chão para onde ele apontou. Era de fato uma língua. Ele se voltou para a forma de Vanisa, arregalando os olhos. Não, você não poderia. Ele estalou, e agarrou o queixo dela, e abriu. Havia um poço grosso de sangue em sua boca. Não era preciso ser um gênio para entender o que havia acontecido. Ele jogou a cabeça dela para o lado para drená-la, mas ao tocá-la, sentiu que o corpo dela já estava frio. O calor desapareceu da sua pele, e não foi apenas a luz da tocha que deu à sua pele uma aparência mais pálida. Astraca fumegou, ele deu um tapa em seu rosto morto várias vezes com raiva. Droga, sua vadia, sua vadia, sua vadia. Sua cabeça se movia para frente e para trás, sem resistir a cada golpe enquanto a vontade dele era frustrada por entre todas as coisas, um maldito camponês. Ele se levantou, respirando com dificuldade, e se agitando com uma raiva furiosa. Ele havia planejado matar a cadela para mantê-la quieta depois de tirar o que precisava de sua mente. Mas ela o privou de seu conhecimento, e da satisfação da vitória. Ele olhou para a carne morta que era uma bela jovem, e disse: Eu planejei pelo menos dar-lhe um enterro decente pela sua coragem, mas agora você me deixou com raiva, zombou da vontade de um rei. Acha que a morte é uma fuga de tudo? Ainda estou com o seu cadáver, você não vai nem entrar num buraco, pode ir no maldito rio, jogada fora como lixo, e esquecido. Ele rosnou, e chamou 2 servos até ele. Ele tirou a chave, e jogou-a para um deles. Pegue aquela coisa, e jogue-a no rio, nem se preocupe em pesá-la, deixe-a flutuar até o mar sem fim, e ser dilacerada pelos animais, e pelos elementos. Ele disse com desgosto, e desprezo. Ele saiu com o padre, deixando os criados com seu trabalho.
Eles obedeceram, como costumam fazer os criados. Ela foi colocada em uma carroça cheia de lixo, e levada até um rio. Era longo, cortava um amplo trecho por muitas regiões, embora como eles nunca haviam ido muito além de Auburns, eles não tinham ideia de quão longe ele viajava, ou quantos afluentes tinha, e como eles também eram estúpidos, que olhavam com admiração para como um botão passava por uma casa de botão. Eles também não se importavam. Eles simplesmente jogaram o cadáver dela junto com o outro lixo, e voltaram para suas vidas. Astraca, entretanto, não era um idiota, ele tinha uma guerra para vencer. O exército foi convocado, e o Sul estava se reunindo. O apoio ao seu governo era, curiosamente, muito baixo no norte, e muito alto no sul. Uma coisa curiosa para ele, visto que Calca foi quem mais falhou com o norte. Mas por mais curioso que fosse, não importava, o que importava era impor a sua vontade, e garantir que o assunto fosse resolvido o mais rápido possível. Incapaz de dormir, foi para seu escritório particular, e escreveu suas instruções. 30.000 soldados marchariam para o leste para enfrentar as colinas Abelium do Rei Feiticeiro. Ele selecionou um general que sabia ser leal a ele, e anexou um aviso de nomeação. Ele escreveu outro: 20.000 seriam enviados para aldeias seguras, para serem divididos conforme necessário no local com base no tamanho da população, e na forma como seu povo era recebido. O controle operacional geral caberia a um homem. Outro general leal, um sulista nobre desta vez, foi nomeado para a tarefa. Finalmente, ele olhou para o mapa. Havia outras cidades, mas algumas representariam um problema especial. Mas quando ele olhou para o mapa, quando ele interpôs sua própria visão do que sabia sobre a propagação da justiça negra, eles foram encontrados em todos os lugares. Ele suspirou profundamente, enfiou a mão no bolso interno sobre o peito, e tirou o tratado que havia feito com o Rei Feiticeiro. Eles eram termos realmente legais. Ele disse ao papel: "Mas você não pode travar uma guerra dessa maneira, e vencer." Ele encolheu os ombros, e rasgou. Se alguns camponeses tivessem de morrer, então teriam de morrer, e isso era tudo. Ele fez uma oração aos deuses, pedindo que lhe concedessem sabedoria nas batalhas que viriam, e começou a escrever ordens. Exército de remédios. "O que diabos você quer dizer com Calca está viva?" Ela gritou incrédula para Yuri enquanto elas cavalgavam à frente do exército. "Quero dizer o que disse. Eles estão dizendo que a rainha Calca está viva, e que o rei Astraca é apenas um fantoche da teocracia." Yuri manteve as mãos cruzadas atrás das costas, e tentou evitar que seu temperamento tomasse conta dela. Ela estava cansada da idiotice de remédios. O rei Astraca declarou que ela é uma impostora ou que, se for real, está sob o controle de seu principal apoiador. Yuri continuou: "E isso é?" Remédios perguntou com raiva e receio. "O rei feiticeiro." Yuri respondeu categoricamente. "Ele está enviando um exército para colocá-la de volta ao trono." Gustave Montaigne declarou que seu exército, tudo o que resta dele, será dela, o que significa que ele passou de fora da lei a rebelde ou leal. Dependendo de que lado em que você está. Os olhos de Remédios enlouqueceram, e enlouqueceram. "Claro. É por isso que ela não falou comigo. Ela está viva de novo." Seu olhar ficou escuro, e ela desviou o olhar, ainda falando em voz alta, mas não evidentemente para ninguém. "Mas o rei feiticeiro está apoiando ela." "Não. O rei feiticeiro está mantendo-a prisioneira, temos que salvá-la." Remédios disse, e agarrou os ombros de Yuri com tanta força que Yuri sentiu sua armadura ceder. "Bem, então você não está feliz por ter me ouvido agora." Yuri estremeceu, e disse: "Desde que você abandonou a perseguição de Neia, e se uniu à teocracia Slane, que lhe dá mais de 140.000 soldados para salvá-la, e matar seus inimigos." Yuri disse com entusiasmo. Ao imaginar todos aqueles corpos, tantos mortos, ela se sentiu cada vez mais excitada. Ela queria ficar sozinha agora, só para encontrar a doce libertação que só a morte em grande escala lhe proporcionou. Remédios agora eram inconveniente para seus desejos. Mas mais uma coisa precisava ser dita. A propósito, o rei feiticeiro fez um tratado com o rei Astraca, a teocracia Slane, e todos os outros países envolvidos. Yuri disse, mal acreditando nas próprias palavras. "E o que diz?" perguntou Remédios. "É necessário que os mortos sejam transformados em mortos-vivos,
Que métodos específicos de tortura sejam usados? Ela perguntou, irritada e indiferente aos desejos do malvado morto-vivo. Yuri tirou uma cópia do bolso. Isso estava sendo distribuído por toda parte, um de nossos contatos me deu, deveriam ser os termos do acordo. Remédios o pegou, e leu. Seu rosto escureceu. Ele não escreveu isso. Ela disse categoricamente. Garanto que a informação que recebi foi precisa, ele mesmo apresentou isso. Você verá o nome dele como a primeira assinatura, o da Rainha Calca está logo abaixo. Yuri disse. Isso não faria sentido a menos que viesse dele primeiro. Ele não escreveu isso. Remédios gritou. Só a Rainha Calca poderia fazer isso. Mas. Espere. O que são itens de classe mundial? Ela perguntou a Yuri com incerteza em sua voz. Com isso, Yuri só pôde encolher os ombros. Eu não sei. Perguntei a muitas pessoas, e ninguém sabe. A única pista real que consegui foi que eles eram itens mágicos extraordinariamente poderosos. Mas o que eles fazem ou onde eles permanecem é um mistério. Está bem. Remédios disse. Foi bom eu ter decidido abandonar Neia por enquanto, e me unir à teocracia Slane. Entre tudo isso, os rebeldes do norte não têm chance, não importa o que eles façam. Ela riu com uma satisfação sombria, e Yuri encolheu os ombros, e revirou os olhos. Não importava que Remédios tivesse roubado o crédito novamente, deixe a idiota fingir que teve uma boa ideia. A verdadeira questão é: nós cumprimos isso? Perguntou Yuri. A Rainha Calca é signatária, mas você está do lado de Astraca. Não está? A voz de Yuri de repente ficou duvidosa enquanto ela pensava nisso. Remédios ficou quieta por um tempo. Eu estou sempre do lado da Rainha Calca, e ela é uma prisioneira do Rei Feiticeiro. Deus sabe quais torturas ele está fazendo nossa amada rainha passar, que atos vis e degradantes ele teve que fazê-la suportar só para faça com que ela se sente calmamente à mesa com ele. Remédio cerrou os dentes. Vamos derrotar o Rei Feiticeiro e seus aliados, resgatar Calca, e depois disso não me importa o que aconteça com Astraca, talvez eles possam se casar e unir os dois lados, mas Calca estará em sua sala do trono antes daquele maldito sínodo, e todos os adoradores mortos-vivos vão morrer. Seus olhos vidrados, e não havia mais sentido em discussão, Yuri cavalgava em silêncio, focada em todo o sofrimento que viria mais tarde. Kami Miyako. Klin ainda estava praticando quando Zeshi entrou na sala. Ela nunca bateu, isso levou a pelo menos um incidente embaraçoso, mas ela também não começou a bater depois disso. Ele supôs que estava grato o suficiente por todas as lições que ela estava lhe dando, mesmo que ela fosse ainda mais carente de decoro do que Gagaran depois de um barril de hidromel. Pronto de novo? Ela perguntou a ele, e puxou uma foice de prática. Sempre, senhora Zetsumi. Ele disse. 2 momentos depois ele estava deitado de costas tentando se levantar novamente. Parabéns. Ela disse. Você melhorou. Isso foi uma melhoria? Ele perguntou enquanto cerrava os dentes, e subia de volta com os pés instáveis. Sim, você durou 2 momentos em vez de 1, e aquele golpe do qual você está se levantando foi 3% mais forte do que aquele que o nocauteou completamente há uma semana. Você deveria estar orgulhoso de si mesmo, garoto frutinha. Ela deu a ele um sorriso malicioso, desafiando-o a ficar bravo com o apelido. Ele não mordeu a isca, foi atraído por inúmeros nobres que tentaram manipulá-lo para uma reação negativa para que ele envergonhasse a princesa, mas não funcionou antes, e não funcionaria agora. Mais 2 momentos depois, ele caiu novamente, e não conseguiu se levantar. Você tem sua própria força, eu te garanto isso. Zeshi disse. A verdade é que você está enfrentando um poder que nunca poderá superar. Nunca passei por essa provação, então nem sei se tenho a mesma força que você. Quero perder, para saber se realmente posso continuar lutando até o fim da capacidade do meu corpo de servir a minha vontade. Ela foi muito casual com tudo o que disse enquanto pegava uma poção de cura, e a colocava nos lábios dele. Quando ele bebeu, e se levantou novamente, ele disse. Mas você não é uma lutadora poderosa, não lutou em inúmeras batalhas contra inimigos perigosos da humanidade. Bem, sim, mas nunca foi realmente uma briga para mim. Ela disse. Ele olhou para ela em dúvida. Pense desta forma. Suponha que você bebesse uma poção que o tornasse totalmente invencível, nenhum inimigo poderia te machucar ou escapar de você.
Seria especialmente corajoso da sua parte ir para a batalha? Ela perguntou enquanto servia 2 copos de vinho, e cortava de Clint com meio copo de água. Acho que não, quero dizer, quão corajoso é lutar sabendo que você não pode perder. Ele disse. Os covardes seriam mais raros do que as penas de um peixe se todos entrassem em brigas sabendo que não poderiam perder. Ela disse enquanto lhe entregava uma xícara, e pegava uma. Eu sou o mais forte do mundo. Pelo que eu sei, nunca estive em uma luta que pensei que poderia perder, mesmo que entrasse nua, dormindo, e com uma das mãos amarrada até um tornozelo. Então, eu nunca testarei minha coragem, e nunca saberei se sou realmente corajosa ou não. No que lhe diz respeito, eu sou invencível, e a mesma coisa aconteceu com tudo com que eu já lutei. Ela terminou a xícara com um suspiro de satisfação, e a colocou na mesa. Então, quão corajosa posso ser? Não saberei a menos que encontre uma briga de verdade, pelo menos você tem isso a seu favor, você realmente é um menino frutinha muito corajoso. Ela o provocou como parte de seu elogio, e ele revirou os olhos. Então o que está acontecendo agora? Clint perguntou, esperando uma mudança de assunto. Você é minha única fonte de notícias, você sabe. Bem, seu prêmio de ouro. Quero dizer, princesa. Ela deu-lhe outro sorriso provocador. Está desempenhando seu papel muito bem, a facção real está quebrada, e os nobres estão ficando mais ousados. Tudo o que ela pediu foi tempo para fugir. E o que você vai fazer com tudo isso, apenas bancando minha carcereira até o fim da guerra? Ele perguntou. Não, eu exigi uma chance de lutar, e estou conseguindo uma, então irei embora daqui em breve. Ela disse. Tenho certeza de que não há ninguém contra quem vou lutar, e que vai se levantar, então acho que vou sentir sua falta só um pouquinho. Ela disse, e ergueu a mão, afastando o polegar, e o indicador um pouquinho do toque. Clint levantou-se, e fez uma reverência. Então, obrigado por tudo. Não posso desejar que você vença esta guerra, mas rezarei aos deuses para que você sobreviva. Ele disse sinceramente. Até a próxima, garoto frutinha. Ela disse, e quando se levantou, acenou para trás dela, e saiu da sala. Ela não se preocupou em trancá-la atrás dela, não havia necessidade, ela estava inteiramente certa de que Clint estava preso com segurança por suas palavras.